Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos à sua aula de número 89 aqui do UMEC, 89 de 2013. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre a Hyundai Tucson. Hoje é aula de quarta-feira. O Alessandro Tomás, de Santa Catarina, está dando um recado aqui que ele está de volta assistindo as aulas. O pessoal da Auto Rafim também já está linkado. Juliano Freitas, Giba Brás, Francisco Neto, Diomedes, Anísio, Afonso Félix, Sérgio Júnior, pessoal lá de Timóteo, Pedro Jerônimo, como sempre, muitos alunos linkados, participando em mais uma aula aqui no seu Universo do Mecânico e, sem perder tempo, sem blá blá blá, vamos já direto pro tema da nossa aula de hoje, aula de sensor parte 4, né? Aula número 7 da Hyundai Tucson 2.0 16 válvulas, porque temos aí muitos temas para abordar nesta última aula sobre sinais de entrada desse sistema da VDO SIMK 43. Bom, primeiro, aula passada abordei 3 sensores, né? Foram 2 temas, né? Mas são 3 sensores. Falei sobre TPS e sonda lambda. TPS, o sensor de borboleta, simples, né? Um sensor só lá no eixo da borboleta. Uma borboleta simples, né? Um corpo simples. Este carro não usa o corpo eletrônico, ou seja, usa o cabo do acelerador. Então, falei sobre o TPS desse corpo de borboletas e sonda lambda. Só que sonda lambda vezes 2, né? Temos 2 sensores, um antes e um depois do catalisador, para melhor adequação da mistura, para um melhor controle e principalmente para aumentar e monitorar a vida útil do catalisador. Por isso que o carro tem 2 sensores de oxigênio, um antes e outro depois, e neste carro as 2 sondas são do tipo planar. Bom, aula de hoje, na nossa 6ª aula sobre a Tucson, falaremos sobre detonação, sensor VSS e temperatura do ar admitido, ou seja, componentes que estão aí diretamente relacionados a mudanças no tempo de injeção, né, falando do temperatura do ar, a mudanças na ignição, falando do detonação, e o VSS, um sensor muito mais para monitoramento e melhoria do mapeamento do sistema, principalmente em velocidade constante. Tá? Então esses 3 são os temas desta aula. Vejam aí que do lado esquerdo da tela, todos os sinais de entrada já estão ticados, né? Ó. Posição de borboleta, rotação em PMS, MAP, temperatura de água, sonda lambda, fase, velocidade e temperatura do ar. Então todos os sinais de entrada já estão chegando na ECU da Tucson, essa ECU VDO. E aí, a partir da aula que vem, veremos os comandados, né? Ó, ar-condicionado, injetores, ignição, canister, corretor de marcha lenta. E a bomba elétrica que nós já abordamos aqui no seu Universo do Mecânico. Telinha de introdução para vocês. As medições de temperatura do ar, velocidade do veículo, tá? E ainda detonação, alteram os controles dos atuadores, já que são sinais complementares para esta ECU. Então eles vão alterar o quê? Os controles, né, em cima dos atuadores, com toda certeza. Então vamos à Tucson, vamos à Hyundai Tucson. Tenho certeza, pessoal, que esse carro está aí, ó, cada vez mais presente no seu dia a dia, na sua oficina, onde você trabalha. Tenho certeza disso, porque é uma lógica, né? Os carros aí já estão saindo da garantia,
ou mesmo os que têm aí os 5 anos de garantia, ainda já estão com o segundo dono, então já não faz mais a manutenção na concessionária, vai aí para você, com toda a competência, dar a correta e devida manutenção no veículo. Não tenho dúvidas quanto a isso, tá? Motor 2.0, 16 válvulas da Tucson, aí na telinha de vocês. E lembrando também que a Tucson tem a V6, né? Alguns modelos saíram com motor 2.7 V6. Descrições. O controle do mapeamento da ignição depende dos sinais enviados por um sensor, capaz de identificar as detonações do motor, mesmo que sejam imperceptíveis aos nossos ouvidos. Costumo dizer nas aulas, né, que o sensor de detonação é uma espécie de ouvido eletrônico e que a sonda lambda é uma espécie de nariz eletrônico, né? A sonda lambda fica ali, ó, cheirando o oxigênio no escapamento, né? Tá o tempo todo ali, ó, cheirando o escapamento. E o detonação tá aqui, ó, o tempo todo de ouvido ligado nas detonações do motor. Mas o importante nessa telinha que estou explicando para vocês é o quê? Quando você dirige o carro e ele detona, tá? Que você, motorista, percebe, você já está ouvindo a detonação. A grilada, né? Fica crrr, principalmente em retomadas, em subidas e motor bem quente, tá? Ou seja, está ocorrendo a detonação, a famosa batida de pino, tá? Que é constituída por uma grande vibração no pistão, que gera um ruído que parece batida de pino, tá? É só o barulho que parece batida de pino, tá, pessoal? Não vão pensar assim, eu sempre aprendi que batida de pino, o que está batendo é o pino do pistão. Não é. Não é. Pode pegar um motor aí que esteja batendo pino barbaridade, desmonta o motor, vê se tem folga no pino do pistão, vê se tem marca do pino batendo no bloco, na camisa, né, ou no próprio pistão. Você não vê isso. Então, essa história de batida de pino é porque o barulho parece um barulho de metal com metal. Não é que está batendo pino do pistão, pessoal. Se você aprendeu sobre isso, não, eu aprendi que batida de pino é o pino do pistão. Para! Quantos motores você já abriu e viu que o pino estava todo marcado, todo deformado de tanto bater? É muito difícil, tá? Então essa história de batida de pino é só história para entender que é o barulho de dois metais, tá? Mas essa vibração que gera um ruído parecido com metal, na verdade quem está dançando é o próprio pistão, tá? E aí isso é causado pela detonação. Agora, o sensor de detonação, ele é capaz de captar essa vibração, pessoal, mesmo antes da gente estar dentro do carro, dirigindo o carro e ouvir. Ou seja, ele já começa a captar isso no início. Quando o motor, antigo, com carburador ainda, com distribuidor, bate pino, o que a gente faz? Vai lá e atrasa um pouquinho o distribuidor. Pode ter certeza. Você atrasando um pouquinho o distribuidor, para de bater pino. Bom, e aqui? Um carro mais novo, essa Tucson, que nem tem distribuidor, né? Ignição mapeada estática. Como que eu vou atrasar o ponto? Não vai, né? Nem dá para atrasar o ponto. Eletronicamente, o sensor manda o sinal para o módulo e o módulo atrasa o ponto de ignição eletronicamente. Ou seja, há um controle, há uma simetria muito grande entre o sinal do sensor de detonação e o controle que o módulo faz em cima da ignição do veículo, tá? Então isso é bem funcional. Mesmo antes da gente ouvir o barulho dentro do carro, o sensor de detonação já está trabalhando, tá? Ou seja, já está atrasando o ponto de ignição,
Na verdade, ele não atrasa, né? Ele manda o sinal para o módulo e o módulo atrasa o ponto de ignição. Tá? Qual é a grande sacada dos carros, como essa Tucson, né? Que tem o sensor de detonação. Estão vendo aí o sensor, pessoal? Veja aí, ó. É uma foto tirada aí no bloco do motor. Veja um sensor. Está parafusado aonde? No bloco do motor. Tá? Essa é uma foto tirada de baixo para cima. Observe onde está o sensor. Bem no meio do bloco, né? Entre os cilindros 2 e 3, aproximadamente. Tá? Parafusado diretamente no bloco do motor, só que lá em cima, né? Já perto do cabeçote. Estão vendo o cabeçote lá em cima, de alumínio? Ó? Ou seja, ele está quase no topo. Está quase no PMS. E esse cara vai captar o que aí? Não é o ruído. Ele vai captar o que? A vibração. É isso que ele vai captar. Tá? Ele está ali para captar literalmente a vibração do motor. E quando essa vibração for tão perceptível quanto o sinal de detonação, ele envia um sinal elétrico. Tá? Vamos lá. Detonação. Serve de elemento de controle dos avanços do motor, ou seja, é um importante sinal que a ECU recebe como garantia de poder adiantar ao máximo os avanços da ignição. Então é assim, sem o sinal do sensor, o que o módulo faz? Vai adiantando ponto, vai adiantando ponto, vai adiantando ponto. Só que vai chegar um momento que de tão adiantado tiver o ponto, o motor vai começar a detonar, vai começar a bater pino. Mesmo antes da gente dentro do carro perceber, o módulo já recebeu o sinal do ouvido eletrônico e já começou a atrasar o ponto. Parou de dar o sinal do sensor de detonação, vai acontecer o quê? Vai voltar a adiantar. Então ele fica assim, pessoal, o tempo todo. Adianta, 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 atrasa. Adianta, 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 atrasa. Adianta, o tempo todo assim. E mais, o controle de detonação, de avanços da ignição, é individual. Cilindro 1, 2, 3 e 4. Ou seja, não é o mesmo para o primeiro e quarto cilindro, cilindros gêmeos, ou para o segundo e terceiro cilindros gêmeos. É individual. 1, 2, 3 e 4, o avanço é individual. A bobina pode ser de 2 em 2. Tudo bem. 1 e 4, 2 e 3, com toda certeza. Mas o controle de avanço é feito de forma individual, cilindro por cilindro. Tá? Então ele é um importante sinal. Por que, pessoal, tem que adiantar sempre o ponto de ignição? Porque quanto mais adiantado o ponto de ignição, melhor vai ser o desempenho do motor, principalmente em alta rotação. Porém, existe o risco, né? Quanto mais alto o avanço de ignição, maior é a possibilidade de ocorrer a detonação. E a detonação, pessoal, se ocorre numa frequência muito rápida e um espaço curto de tempo, né, um curto espaço de tempo, muito rápido em um curto espaço de tempo, pode superaquecer o pistão, chegar a ponto de furar cabeça de pistão, tá? Porque começa a aquecer demais. Bom, então o motor não pode ficar detonando. Por isso que tem um sensor que vai informar para o módulo e vai tirando os avanços de ignição pouco a pouco. Parou de tirar? O módulo já adianta. Detonou? Atrasa. Parou de detonar? Começa a adiantar. E vai assim, pessoal, o tempo todo adiantando e atrasando o ponto de ignição. Tá? Vamos ver onde que ele fica localizado. Fixo diretamente no bloco do motor, mais próximo ao painel de fogo, né, a parte de trás, né, tem radiador, motor e câmbio, está na parte de trás, tá? E está bem centralizado entre os cilindros 2 e 3 para identificar a detonação em qualquer um dos 4 cilindros. Isso que é curioso, né? Ele fica entre o 2 e o 3, lá em cima no PMS. Só que por ali, por ele estar centralizado, ele consegue captar o 2 e 3, o 1 e o 4.
consegue captar detonação em qualquer um dos 4 cilindros. Mas ele não sabe quem é quem. Pessoal, o sensor de detonação não sabe quem detonou. Ué, mas espera aí. Poxa, Scupino, você acabou de falar que ele faz um controle individual, cilindro por cilindro? É, faz mesmo. Ué, mas se o sensor não sabe quem é quem, ele não precisa saber. Ele está ali para informar para o módulo que houve a detonação. O módulo vai saber, quando receber o sinal do sensor, ele olha para trás. Opa, agora foi o terceiro cilindro que teve a combustão. Então foi o terceiro cilindro que está detonando. Vou atrasar só ele na próxima rodada. Entenderam isso? O controle é bem individual. Só que quem faz isso? O cérebro, né, pessoal? Quem que é o cérebro eletrônico do sistema? A ECU. Então, quando ela recebe o sinal do sensor, é só olhar para trás. Quem foi o último cara que detonou? Que teve a centelha? O quarto cilindro? Deixa ele comigo. Na próxima rodada de avanços, o quarto cilindro terá o seu avanço subtraído em 2 ou 3 graus. Então, atrasa o ponto só do cilindro que detonou. Pessoal, dessa forma teremos o quê? O melhor avanço possível para os 4 cilindros com a segurança de não ocorrer a detonação. Olha que curioso. Bem curioso, né? Bom, como que ele funciona? Tá vendo aí o sensor em detalhe, né? Parafusado diretamente no bloco, num parafuso de aço, tá? Aliás, aí também tem torque, né? Se ele está parafusado no bloco, tem um torque de 2 kg ou 20 Nm, né? Então é 2 kg a força-metro ou 20 Nm, tá? Como que ele funciona? Vamos lá, ver essa característica. Através dos pinos K54 e K10, temos a ligação do KS com a ECU, sendo sua captação das vibrações do motor em uma janela bem específica de cristal interno, controlando assim as detonações do motor. Pessoal, o sensor de detonação, o ouvido eletrônico, ele é um gerador de sinal. Ué, como assim um gerador de sinal? Ele gera um sinal elétrico. Ele não tem positivo, pessoal. Não precisa de alimentação positiva. Ele tendo o aterramento como base, sofreu a vibração, ele gera o sinal elétrico. Ou seja, o seu cristal interno, piezoelétrico, vai vibrar gerando uma corrente elétrica. Ele é um gerador. Ele cria o sinal elétrico. Só que, claro, né, é de baixíssima intensidade. Bem baixinho. E ele não precisa de alimentação positiva. Olha que curioso. Bem interessante, né? E a sua captação da vibração é numa janela bem específica. Bem do tipo para captar mesmo a detonação. Tá? É bem específico mesmo. Ok? Vamos entender melhor essa questão, com essa imagem agora, Olha que interessante. Controles individuais da ignição. Pessoal, isso é uma leitura no scanner. Vejam lá, as leituras de valores. Spark, time, cilindro 1, né, é o tempo, né, de spark, de ignição. Cilindro 2, 3 e 4. Olhem que legal, Os avanços aí, estão em 5.3, 5.3, 6.0, 6.0. E não são cilindros gêmeos, né? 1 e 2 não são gêmeos, 3 e 4 não são gêmeos. Ou seja, ele está no melhor avanço para cada um dos seus 4 cilindros. O controle, ele é individual, pessoal. Cilindro por cilindro. Ou seja,
Como não tem distribuidor, tem uma bobina dupla, né, com 4 torres, mais cilindros gêmeos, 1 e 4, 2 e 3, nós temos o que nessa linha? Uma segmentação que o controle individual, cilindro por cilindro, só resulta numa coisa: uma melhor queima, menos poluentes e maior durabilidade do motor. Porque o motor, quanto menos detonar, melhor é para ele. Quanto mais adiantado estiver o ponto, melhor será o desempenho. Porém, sempre com a segurança do sensor, segurando aí a bronca para que não haja a detonação. Tá? Então esse é um sensor típico de segurança do sistema. É um componente muito importante. Tá? Mas também, pessoal, o sensor tem os seus limites. Não o sensor, né? Mas o próprio módulo que recebe o sinal elétrico. Então, assim, o sensor vai mandar um sinal em tensão elétrica. Me manda um sinal assim, ó. Módulo, atrasa em 10 graus. Módulo, atrasa em 2,2 graus. Não. Ele manda um sinal elétrico. E o módulo que vai recorrendo à sua memória, subtrair dos avanços. Geralmente, pessoal, cada sinal do sensor vai tirar de 2 a 3 graus. É um controle muito minucioso, muito leve. Tá? Então, não é nada tão absurdo. Mas, claro, podemos ter um caso aí de um carro, mesmo com um sensor de detonação, fica detonando, fica batendo pino. O que faz o motor do carro detonar, bater pino, pessoal? O que faz? 3 fatores. Primeiro, taxa acima do original. Como assim taxa acima do original? A compressão do motor acima da taxa original. Por que uma taxa de compressão do motor vai ficar acima do normal? Cabeçote que foi retificado demais. Carvão no cilindro. Então, carvão no cilindro vai diminuir a câmara de combustão, vai aumentar a taxa. Combustível adulterado é campeão nisso, né? Gasolina com solvente de borracha. E também o que? Temperatura do motor muito alta. Também auxilia na detonação. Tá? Então são as características mais comuns. Ó. Câmara de compressão com uma taxa mais alta do que normal. Temperatura do motor mais alta do que normal. E gasolina adulterada. São os principais problemas de excesso de detonação. Tá? Vamos falar sobre outro sensor agora. Sobre ele, o sensor de velocidade do veículo. O VSS, né? O Vehicle Speed Sensor, né? O sensor de velocidade do veículo. Não é sensor de rotação do motor, né? Aqui a gente está dizendo de velocidade do carro. Claro que ele está posicionado na caixa de mudanças, né? No famoso câmbio. VSS. Fixo diretamente na caixa de câmbio. Temos o sensor de velocidade que divide estas informações com o câmbio, com o automático, com o motor, painel. Bom, ele é do tipo Hall, 3 fios, sendo a resposta pelo seu pino 2, o pino central, que vai direto ao conector K16 da ECU. Ou seja, o sinal de velocidade vai passar pelo módulo, tá, da injeção. E depois que ele é distribuído via rede, né? Não uma rede CAN, né? Mas fios internos que ele é distribuído. Então, para câmbio, para painel, tá? Para outros módulos. Então, é necessário ter essa distribuição, tá? E as leituras do VSS, pessoal? Olha aí, ó, na telinha de vocês, ó. Vehicle Speed Sensor. Tá lá, ó. O sinal do sensor de velocidade do carro, tá? Na tela, mostrando para vocês. Ou seja, é algo que se sabe. É algo que você vê na tela do scanner. E é algo que é importante também para o módulo da injeção eletrônica, tá? Para adequar esse funcionamento, adequar os mapeamentos, tá?
leitura VSS. Temos a variação do sinal do sensor recebido pela ECU e já contabilizado para as adequações de mistura. Painel, que são ligações sem rede, comando do piloto automático, e por aí vai, freio ABS, por aí vai. Então, tem-se um controle muito forte na sua resposta, porque interliga outros módulos. Por falar em piloto, né? Tá aí, ó, a foto do piloto automático, né? Aqui da Tucson. Vamos lá a mais uma dica para todos vocês. É sobre o sensor de detonação. Há um limite técnico para que esse atrase o ponto de ignição, pois as correções são estipuladas pela engenharia para que o motor funcione em seu melhor momento e mais avançado ponto, desde que esteja com segurança. Então, assim, geralmente, a cada atrasada, atrasa de 2 a 3 graus, podendo chegar geralmente até 16, 15 graus, tá? Então, até que é um valor bem alto, tá? Para um controle do sistema.